A prática que está lá é essa aqui, de Beam Validation. Só que a ideia dela, na verdade, não é criar uma prática nova, é a gente aproveitar a prática 3 e só fazer a alteração. Essa prática 3 é aquela dos contatos simples. Então a gente vai pegar aquela prática de contato simples e vai colocar a validação na hora de fazer o cadastro dos contatos. Eu criei de novo ela aqui só para a gente ver isso acontecer. Então essa aqui é a prática 3, do jeito que a gente criou. Dá para a gente ver todos eles. Dá para procurar um contato específico. Justo um que não existia. Nossa, quem que já existe aqui? 1, 2, 3. Beleza, aí pulou do 4 para o 12. É que eu fiz muitos e aí fui removendo, né? Então a busca está funcionando, está tudo aqui. O problema é que a validação não está nele ainda. Então se o cara vem aqui e tenta inserir um contato vazio, inserido com sucesso. O que foi para o banco? Nada. Então não tem validação nenhuma nessa prática 3. Então a ideia dessa prática agora é botar a validação nela. Então começa abrindo o projeto da prática 3. E aí vem as 3 partes que a gente precisa fazer para ter validação. A primeira delas é ir na classe do modelo, no nosso caso aqui é a classe contato. Essa classe ela já é uma entidade, então eu já consigo manipular ela no banco de dados, mas ela não tem a parte de validação. Então a gente começa acrescentando essas anotações para fazer a validação. Por exemplo, aqui no nome eu acrescentei 2 validações, o NotBlank e o Size. Ctrl Shift O. Aqui cuidado na hora de fazer import. Não lembro se na prática. Depois eu preciso colocar isso aqui. Mas o import aqui na hora de fazer do NotBlank, por exemplo, tem 2. Tem uma que é do Javax Validation e tem uma que é do Hibernate. Aqui tem que tomar cuidado, porque eu falei na aula que a implementação padrão de validação é do Hibernate. Mas na hora de colocar a anotação, a gente não coloca do Hibernate, a gente coloca a genérica do Java, que é onde está a API de validação. A gente põe a primeira, tá? É o Javax Validation alguma coisa. Tanto para o NotBlank quanto para o Size, tá? Não tem nenhuma aqui específica do Hibernate. Então, o NotBlank é porque não pode ser nulo e não pode ser vazio. Se o cara botar um espaço, ele não vai aceitar, porque o espaço, não sei se vocês lembram, a gente configura ele para ser ignorado mais para frente aqui na nossa prática, tá? Então, não pode ser vazio. Se o cara botar um campo vazio, vai aparecer que o nome é obrigatório. E eu botei uma restrição de tamanho, porque o meu banco eu mapeei lá no campo varchar, eu botei no máximo 255 caracteres. Eu botei no mínimo 1, no máximo 255. E aí a mensagem que o nome deve ter entre 1 e 255 caracteres. A mesma coisa a gente vai fazer para o endereço. Vou copiar esse bloco todo de uma vez, substituir lá. Do endereço, telefone e e-mail. Tá? Quem que é diferente aqui? O e-mail também é o Javax Validation, tá? E o pattern. Esse pattern eu coloquei no telefone. Porque eu quero que o telefone seja um telefone válido e com DDD. Então a mensagem é que o telefone deve incluir o DDD e o número. Só que aí para você colocar o DDD e o número, você pode ter muitas combinações diferentes. Do jeito que eu fiz isso aqui, tá? Existe um site que o cara mostra no artigo. A gente consegue testar as expressões regulares que a gente vai estar usando. Então, por exemplo, se eu copiar isso aqui, colar ela aqui dentro, eu consigo ver ela funcionando. Acho que tem uma barra a mais sobrando aqui por conta do Java, hein? Mas, por exemplo, do jeito que eu fiz, ela aceita o DDD entre parênteses, espaço, aí viria, por exemplo, 4 números e 4 números. Aí é um telefone fixo. Mas ele também tem que aceitar se for celular. Então teria que ter um dígito a mais no primeiro aqui. Se você copiar do Java, tem uma barra sobrando aqui em cada um deles, ó. Eu acho que era isso.
Pode ter ou não um parênteses, aí vem 2 dígitos. Pode ter ou não um parênteses, está faltando um parênteses ao redor aqui, ó. Aqui tá faltando fechar. Aí, nossa senhora. O parênteses que tá aqui, ele faz parte da máscara, tá? Copia isso aqui tudo e só tira uma barra se você quiser testar. Então eu consigo ver que ele tá conseguindo separar esses telefones. Mas eu também fiz de uma maneira que se o cara não puser parênteses, ele aceita, ó. Então não é obrigado a ter os parênteses. O que mais? Não é obrigado a ter esse traço. Ele continua aceitando o telefone assim. E não precisa ter nem o espaço ali, ó. Se o cara não colocar o espaço, ele ainda consegue ler. Ele ainda aceita. É isso que essa máscara faz, tá? Qualquer um desses números aqui ele vai aceitar. Se o cara não colocar, por exemplo, os DDD com 2 dígitos, aí não funciona, tá? Se ele esqueceu o DDD também não. Ele pegou porque ele pegou os 2 do último, mas aqui esse número sozinho ele não é reconhecido, beleza? Esse site é bacana porque a gente consegue testar. E ele tem um help que a gente pode ver como é que faz e tal. Tem alguns exemplos também. É interessante, tá? Então tem o telefone, não pode ficar em branco e tem que estar seguindo esse padrão. O e-mail, eu estou usando aqui e-mail, tem que ser um e-mail bem formatado. Nossa, essa mensagem é horrível. Mas é isso que a gente tem que botar na classe do modelo. Eu tenho que especificar como é que eu quero que seja feita a validação, tá? Eu vou substituir, ó, os 2 métodos novo. Eu vou copiar o primeiro só para a gente ver o que mudou aqui. Eu não sei nem se mudou alguma coisa, vamos só ver. Nesse primeiro nem precisava, não mudou nada, ó. O que está na Varatica 3 é o mesmo que eu estou usando aqui. Então não precisa dele. Pode deixar o antigo mesmo. Aí o segundo vai ter mudanças. Bastante mudança. Vou copiar ele aqui para baixo só para a gente poder comparar os dois. Então esse é o antigo. Eu recebia um contato, mandava salvar e aí mandava ele para mostrar a mensagem que deu certo. Só ficava nisso, tá? Agora não. Eu estou pedindo para ele, olha, esse contato que você recebe, ele tem que ser válido. Se ele não for válido, eu não quero que você faça as coisas que eu pedi aí dentro. Ctrl Shift O para tirar esses erros. Aí aqui, ó, não adianta só botar o valid no contato. Eu ainda preciso ter esse bind result. Esse bind result, vamos lembrar, é ele que vai receber um objeto com o resultado da validação que foi feita em cima desse contato. Então é ele que traz o que aconteceu nessa validação. Esse redirect attributes é só porque no final eu vou estar fazendo um redirecionamento e no redirecionamento eu quero passar parâmetros para ele. Então eu preciso desse redirect attributes, tá? Aí a diferença, ao invés de simplesmente ir lá e salvar, primeiro eu testo. Eu vou nesse result e olho, tem algum erro? Deu algum erro na hora de validar esse contato? Se não, aí eu continuei o padrão, ó. Eu simplesmente salvei, criei uma mensagem, tá? Essa mensagem agora não é mais uma mensagem que nem a gente tinha feito na prática 3. Aqui a gente não tinha nem visto aquela parte de redirecionamento e a gente também não tinha visto aquela parte do problema se o cara der um reload na página. E aí acaba inserindo o contato de novo. Então aqui era feito o encaminhamento antes, tá? Encaminhamento é um problema depois que você alterou alguma coisa no banco. Então aqui eu mudei. Eu botei uma mensagem, só que eu botei ela num atributo, tá? E aí eu fiz um redirecionamento para mudar a URL para essa aqui. E aí eu garanto que depois que ele salvar, se o cara der um reload, ele não vai fazer uma nova inserção. Não vai ser feito. Ele vai direcionar para essa URL e vai me trazer de novo para cá para abrir a página de cadastro. Isso se não tiver erro. E se tiver erro? Eu botei uma parte de login aqui só para a gente ver o erro acontecer no login, tá? Vai mostrar lá que o contato não é válido e que achou esse monte de erro aqui. E aí eu mostro os erros. Então esse result aqui, ó, não é só para pegar se deu erro ou não. Se vocês olharem nele, nesse objeto, ele tem um monte de métodos para a gente pegar informações. De repente você quer testar só um campo ou coisa do tipo. Ele tem tudo isso aqui, ó, tá? No nosso caso aqui, eu só peguei
os erros em campos e para cada um deles eu mostrei qual foi o erro. E no final, eu falei para vocês, eu chamei esse método direcionar para inserção, passando para ele o nosso contato. Tá dando erro aqui. Ah, tá. É porque mudou o método anterior sim, hein? Eu não tinha visto, ó. Deixa eu mostrar aqui que ficou diferente aqui, ó. O método antigo, ele devolvia o nome da view, ele devolvia uma string. E agora eu alterei ele para retornar um model and view. Tá, então tem que substituir o antigo por esse, senão vai dar erro mesmo. Por que eu fiz ele devolver um model em view? Para poder fazer essa chamada aqui, ó. Eu faço que se deu erro, ele redireciona, ele faz uma chamada para esse método aqui dentro da classe. Direcionar para inserção. Então ele chama esse método aqui, passando o contato com os dados que não foram validados. Então quando chegar aqui, esse contato não vai ser um contato novo, ele vai ser o contato que deu erro de validação. E aí quando eu for lá e mostrar essa view, e essa view for usar os dados do contato, o cara consegue ver os valores que ele preencheu. Então não vai apagar a view, não vai apagar o formulário que ele acabou de tentar encaminhar. Já pensou, você faz um cadastro, você vai preenchendo um monte de campo, e aí você errou o e-mail na hora de preencher, ele volta para a tela e apagou tudo, você tem que digitar tudo de novo. É horrível quando o site faz isso. Então aqui não vai acontecer isso, tá? O contato com os dados errados vai ser passado por esse método, e aí a hora que chegar nessa view, a gente vai ver, nessa view aqui, né? A gente vai ver os dados antigos que o cara digitou, tá? É isso que mudou aqui dentro em termos desse método antigo para o novo. Eu vou tirar o antigo. Então as duas partes que a gente fez, ó, as anotações no modelo, pedir para validar no controlador e fazer alguma coisa diferente se deu erro ou não, tá? Aí é você que tem que decidir isso, como é que vai ser feito. E a outra coisa que a gente tem que fazer é arrumar a view. Porque a nossa view de cadastro de contato, por enquanto, deixa eu carregar aqui de novo. Essa view aqui, se você olhar o código dela da prática 3, ela não tem nada específico. Isso aqui podia ser uma página HTML simples, não precisava nem ser um template, porque não tem nem ligação com o objeto, nem nada aqui, tá? Não está usando, ou melhor, vamos olhar aqui que é mais fácil. Novo contato. Isso. Não está usando mensagens de erro nem nada disso. Então, eu não conseguiria ver o que deu errado. E acabar voltando para cá e o cara não fica nem sabendo o problema. Tá? O que é esquisito quando a gente faz isso aqui a primeira vez? Não sei se alguém teve esse sentimento, mas quando eu estou na minha página inicial, o cara vai fazer um cadastro de um novo contato. Beleza. Essa página aqui podia, de repente, ser uma página HTML estática. Por que ao invés de fazer uma página estática, eu criei um template e fiz ligação com o objeto contato? Por que eu fiz isso quando eu preparei a prática? Porque eu sabia que quando fosse chegar na validação, isso aqui tinha que existir. Tá? Se fosse uma página estática, isso aqui, não ia ter como mostrar mensagens de erro depois. Porque essas mensagens de erro têm que ser manipuladas de alguma forma pelo timeleaf. Para o timeleaf fazer alguma coisa, tem que estar vindo de um controlador. Então, o que eu fiz, na verdade, na hora de fazer o cadastro? Eu forcei passar pelo controlador. Então, quando o cara clica aqui nesse botão inserir, se você olhar o código, ó, eu mando ele vir para contatos novo para forçar ele cair nesse método aqui. E aí o Spring vai colocar um contato e chamar o formulário. Porque aí a hora que chega no código do formulário, ele tem um contato que é o que ele liga nos campos. Tá? É por isso que eu já fiz desse jeito para você já ir acostumando com essa ideia. O que muda agora nesse formulário? A gente acrescenta a parte de mensagens de erro. Eu vou copiar ele inteiro, acho que é mais fácil aqui. Então essa é a versão original da prática 3.
Ele tem uma ligação com os campos, ó, aqui é o nome do contato e coisa do tipo. Só que não tem nada de erro aqui. Então eu vou substituir. E aí vamos dar uma olhada o que mudou, por exemplo, no nome. Ó. Eu acrescentei, depois do campo, um spam. Aqui, moçada, é questão de visual, tá? Dá para fazer isso de 1 bilhão de maneiras diferentes. Vai depender do seu gosto em termos de fazer coisas visuais com HTML, CSS e JavaScript. Para mim aqui, só para a gente ver funcionando, depois que o input termina, eu ponho um spam na frente. Esse spam só vai aparecer se tiver erros no campo nome. Então eu estou usando aquele objeto fields para ver se tem erros nesse campo nome. Se tiver, o que eu fiz? Eu fiz um thit. Então ele vai gerar um spam para cada erro que acontecer. E aí o que ele faz? Ele pega os erros que aconteceram para nome, cada um deles ele joga nessa variável, e essa variável erro é o que eu jogo como texto do spam, tá? Concatenado com um ponto e um espaço, porque senão ia ficar erro colado em erro, certo? Ia ficar tudo grudado um no outro. Então, o que mais eu mudei aqui? Além de acrescentar esse spam para cada um deles, eu acrescentei uma classe um th error class aqui. Lembra isso aqui da teoria? É uma coisa que um atributo do TimeLeaf, e se o campo atual, ele sabe o campo, ele consegue pegar pelo nome do campo do thfield, tá? Se esse campo nome tiver erro, ele acrescenta isso aqui como classe nessa tag, no caso aqui é a nossa tag input. Então se tiver algum erro no nome, ele já recebe essa classe de input indicando que tem erro. Tá? Eu fiz isso em todos os campos, desse jeito. E aí eu preciso fazer o CSS, tá? Para isso aqui. Então, esses spans eu coloquei uma classe também, porque eu quero que saia uma cor vermelha no texto, eu não quero que a cor seja preta. E aí eu tenho que fazer o CSS para isso, que é a próxima etapa. Dentro de Source Main Resources Static, eu vou criar um diretório CSS. Então, aqui dentro de Static, eu vou criar aqui um folder CSS. E dentro desse diretório aí, eu vou criar um arquivo cadastrocontato.css. Criei esse arquivo cadastrocontato.css. E o que eu ponho lá dentro? O conteúdo está aqui, ó. O CSS bem basicão aqui, ó. Aí, ó, o texto do erro para ficar com a cor vermelha. O input, quando der erro, se você olhar aqui, ó. O input, quando der erro, ele coloca essa classe input erro no campo. E aí o input erro faz o quê? Muda a cor da borda do input para ficar vermelho. Esse sucesso eu usei aqui embaixo. Ó. Porque lembra que quando ele passa pelo controlador... Cadê o código aqui? Aqui, ó. Quando ele passa pelo controlador, eu coloquei um atributo mensagem e redirecionei ele para cá. Quando eu redireciono ele para cá, essa URL dispara esse método aqui e esse método devolve essa view. Então ele volta para essa página. Então quando ele volta para cá, eu posso usar aquela mensagem que foi colocada. Então eu botei aqui um H2 lá embaixo do formulário com a classe sucesso e essa H2 tem um if aqui do TimeLeaf que só vai aparecer se a mensagem não estiver vazia e não for nula. Ou seja, só vai aparecer se tiver uma mensagem que ele recebeu. Então, na primeira vez que eu chamo, primeira vez que ele vem e cai nessa página de inserção aqui, ó, a mensagem não aparece, porque a mensagem não existe. Na segunda vez, que seria quando ele vem da validação, se a mensagem existir, ela vai aparecer. Tá? Então, foi essa a ideia que eu coloquei aqui, com o texto do atributo que a gente colocou lá no controlador. Essa classe sucesso, se você olhar no CSS, bem tosco. Eu botei uma largura, uma altura, dei um espaço do botão, centralizei o texto e fiz um fundo verde, que ficou bem feio também. Tá? Então tá aí as 3 etapas que você precisa fazer.
colocar as anotações nos campos, forçar a validação no controlador e aí testar se deu certo ou não, para indicar o que você quer que seja feito na sua aplicação, e aí usar as mensagens de erro na visão. Mostrar se tem erro, qual foi o erro que aconteceu. Tá? E aí dá para testar. Vamos lá. Já até inicializou de novo. Eu vou pedir para inserir. Deixa eu ver se o código já tem. Não dá nem para saber. Bom, vamos rodar para ver. Eu vou pedir para inserir. Sem preencher nada. O que aconteceu? Quando eu pedi para inserir, ele veio no controlador. O controlador chegou aqui, viu que não estava certo, mostrou os erros de log. Então, se você vier aqui, ó, você consegue acompanhar. Eu recebi esse contato para inserir. Esse contato não tinha nada, estava vazio. Tá, então ele mostrou que o contato para inserir não é válido, que é essa mensagem que eu coloquei aqui. Ó. E aí eu mostrei os erros que foram encontrados. Ó. Aí ele mostra ó, no objeto contato, no campo endereço, e-mail, telefone, nome. Tá? E aí ele mostra o erro. Mensagem gigantesca aqui. Só para ter isso no login, para você poder ver isso acontecer. Tá? E aí voltou, disparou o mesmo método, ó, direcionar para inserção, contato. Chamou esse cara empurrando o contato. Então veio para cá de novo, só que aí como tem aquela validação toda que a gente fez na view, quando tem erro para aparecer, coisa do tipo, é isso que a gente recebe aqui. Se você olhar o código fonte, vocês vão ver que agora ó, tem vários spans para cada erro que foi acrescentado lá pelo TimeLeaf. As classes de input erro ó, e texto erro estão todas elas colocadas, é por isso que sai o texto em vermelho e a borda em vermelho aqui. Interessante é que se o cara põe alguma coisa de nome e pede para inserir, embora os outros três tenham dado erro, eu não perco o que eu digitei aqui. Ó. Porque ele veio, passou pelo controlador, só baixar aqui, passou pelo controlador, viu que tinha erro, voltou de volta para lá, mas com o mesmo objeto que o cara já tinha mandado. Então eu não perdi o nome que eu digitei ali. Ó. Ele veio para cá certinho. Tá? O que está errado aqui ainda? É o problema dos espaços. Ó. Se eu tivesse colocado, por exemplo, um monte de espaço e aí o meu nome, por padrão, o Spring não faz nada com esse valor dos espaços ali. Ó. Se eu tivesse salvo no banco, ele ia botar o meu nome, mas com esse monte de espaço aqui. Isso é ruim porque se o cara vem e põe espaço, 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 o espaço continua aqui, ó. Ele não tira. Tá? E vocês podem ver que mudou a mensagem de erro de alguns deles. Ó. Vou mudar de novo aqui. Ó. Tá vendo que está mudando de acordo se tem espaço ou não? Porque a validação está considerando esse espaço como sendo alguma coisa. Ó. Então, ó, quando não tem nada, ele me fala que o tamanho está errado. Mas quando eu ponho um espaço, aí o size aceita ele. Não devia aceitar o espaço naquela anotação do size. Certo? O not blank pegou, porque o not blank não pode ser espaço vazio. Mas o size aceitou. Isso eu não quero que aconteça. Ó. Nesse aqui também. Ó. Quando eu não ponho nada, ele reclama do tamanho. Mas se eu ponho um espaço, o tamanho some. Então eu tenho que manipular isso de alguma forma ainda. Tá? Isso está lá na prática aqui no final. Para isso, a gente vai criar um pacote config dentro do controller. Tá? Então eu vou chamar dentro do controller, vou criar um new folder, um new package também serve. .config. Por que eu coloquei dentro do controller? Porque é uma configuração que vai afetar os controladores. Tá? Eu não vou colocar fora, porque senão fica confuso, dá a impressão que está configurando a sua aplicação. E aqui não, eu quero que seja a configuração dos controladores. E aí a gente cria uma classe controller setup. Então dentro do config, controller setup, e nessa classe a gente vai acrescentar só esse método aqui. Ó. Copiar tudo e colar aqui. Vai estar dando um monte de erro, Ctrl Shift O, nem perguntou nada.
Esse método é o que faz a jogada aqui. Esse método anotado com um init binder, tá? Relacionado a web data, ou seja, são dados para a parte de web. Esse binder é a ligação em que você faz entre um campo, por exemplo, esse input do nome, com o campo do objeto contato aqui. Esses objetos de binding é que fazem essa ligação para a gente. Então eu estou como se eu estivesse adicionando um outro. Ó, eu estou indo no Data Binder e registrando mais um, tá? Um específico aqui. Aí para qual tipo que eu quero que ele registre isso? Esse editor? Para strings. Porque tudo que vem do formulário vem como string. Então eu quero que ele manipule como se fosse string, tá? E aí, o que eu quero que ele faça com essa string? Ele use como editor esse objeto aqui. Esse objeto é um string trimmer editor. Tá? Ele é um editor de strings, mas eu não sei nem se está explicando aqui. Mas ele remove espaços em branco da string. Os espaços que eu coloquei, por exemplo, aqui antes do meu nome, ó, se eu tivesse colocado assim, ó, e tivesse colocado espaço depois. Se eu tivesse mandado isso aqui com aquele editor, ele vinha automaticamente e tira os espaços depois e os espaços de antes. E se tiver um campo que só tem um espaço, ele tira o espaço e devolve o nulo para mim. Desde que eu mande esse true aqui para o parâmetro, ele já vai fazer isso. Então, se eu tentar cadastrar um espaço vazio, ele vai tirar o espaço e vai entregar nulo para o meu controlador. E é o que eu quero que aconteça. Só que se você colocar esse método dentro da classe do controlador, vai funcionar para esse controlador. E se eu tivesse 500 controladores aqui, você ia ter que colocar esse método em todos eles. Ninguém merece. Então, ao invés disso, a gente põe esse método em uma classe e anota essa classe com esse controller device. Tá? Esse controller device ele é um componente, então o Spring vai achar ele. Quando ele achar ele, vai achar essa notação, e essa notação vai estar registrando esse método e esse editor para a gente. Isso aqui ele vai fazer para todos os controladores da sua aplicação. Então eu não preciso repetir essa função aqui, esse método, um por um. Eu só coloco nessa classe e se eu tiver mais controladores aqui, já vai funcionar. Tá? Então a gente cria essa classe com esse método e aí já está funcionando agora. Eu vou mandar carregar de novo aqui. Então eu vou inserir um novo. Não tem nada, mas agora se eu puser espaço, ó, observa que quando volta vazio. O espaço não está mais aqui. Ó. Ele tirou os espaços. Se eu vier e colocar, por exemplo, espaços, o meu nome espaços, pedir para inserir, não ele validou ok, mas ó, ele tirou os espaços antes e tirou os espaços depois. Tá, então agora já não funciona mais um espaço alguma coisa. Ó. Tá? Não está sendo aceito mais. Certo? Esse é o tipo da coisa que seria interessante pôr no archetype. Porque normalmente você quer esse comportamento nos seus controladores. Então, para que deixar para o cara ter que criar isso de novo? Tá? Eu não achei nenhuma propriedade. Eu acho que o mais interessante seria se existisse uma propriedade que a gente colocasse no application.properties pedindo para ele fazer o uso desse editor aqui para strings. Eu não encontrei nada nas minhas buscas que fizesse isso. Então a gente ainda precisa fazer do jeito antigo, que é criando uma classe de configuração para fazer isso acontecer. Vocês podiam fazer a validação do controle de pessoas. Lembra que a gente tem um que tem pessoa física, pessoa jurídica, e aí tem contatos e endereços? Tenta colocar a validação aqui na hora de fazer cadastro. Mas começa devagar. Por exemplo, pega contato e faz a validação do contato. Não faz as mudanças aos poucos. Não tenta fazer validação de todas as classes ao mesmo tempo. Vocês vão acabar se perdendo. Então, valida primeiro o contato. Tem que ter um tipo, tem que ter um valor. Acabou. Aí faz a mudança no controlador. Vem no controlador de pessoa física, de contato aqui, né? Quando ele vai inserir um contato, por exemplo, faz validar o contato antes. E aí você vai ter que decidir o que vai acontecer, se esse contato for válido e o que se não for válido. Tá? Faz essa mudança aqui.
Provavelmente vocês vão ter que mexer na view de cadastro de contato, ó, porque aqui não tem nada relacionado a erros, teria que mudar esse cara aqui. Então faz essas mudanças primeiro, mexe no modelo para o contato, mexe no controlador do contato e aí mexe na view de cadastro de contato. Na hora que estiver funcionando, aí você parte para mexer com o endereço, por exemplo. Faz a validação do endereço, altera o controlador de novo o endereço e aí muda a página de cadastro de endereço para mostrar os erros. Funcionou contato e endereço, aí você pode passar para a pessoa física, por exemplo. Faz a validação do CPF, do nome da data de nascimento. Já pode colocar do nome também. E aí vai e mexe no controlador para quando você inserir uma nova, você fazer a validação dela primeiro